Bom dia, estamos aqui para darmos prosseguimentos ao estudo de sintaxe do português. Na aula de hoje, ou videoaula de hoje, vai ser considerada talvez a parte mais importante do curso, desta disciplina de sintaxe, porque é a constelação sintática, né? Que é o período composto. Então, o período composto é o que alguns autores chamam de constelação sintática. Muitas vezes, no interior daquele período composto, há uma série de sintagmas ali, de estruturas sintáticas. Na manhã de hoje, nós vamos estudar essas estruturas de subordinação. Sou Vicente Martins, professor do curso de Letras da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Muito bem. Então, mais uma vez, o tema da nossa aula de sintaxe do português, estruturas de subordinação. Qual o objetivo da nossa aula? São muitos específicos, mas tem um que é muito importante, que é o geral, que é descrever, para isso que nós estamos estudando aqui, descrever, analisar e explicar a estrutura do período composto por subordinação da língua portuguesa, certo? Então, descrever, analisar e explicar. Vejam aí as 3 tarefas importantes no nosso estudo de hoje. Descrever, né? Apresentar como é que essas estruturas se caracterizam, por exemplo, analisar, segmentar essas estruturas, separar e explicar. Poder dizer o que está acontecendo nesse fenômeno sintático, nessa ocorrência sintática. Esta semana, vários colegas da Academia Cearense de Língua Portuguesa estavam querendo discutir, estavam na dúvida com relação à construção. Para vocês terem ideia, né, a Academia Cearense de Língua Portuguesa reúne os grandes professores de língua portuguesa. Então, estava ali num debate entre eles. Eu faço também parte da academia. Como é que deveria ser determinada construção? Coitados, era tipo assim, coitados dos idosos, ou era para ser coitado dos idosos? Era uma dúvida cruel. E, em determinado instante, eu chamava a atenção, isso não se resolve assim. Aí só se resolve considerando que a língua tem o seu idiotismo. O que é o seu idiotismo? Suas características próprias. Então, a nossa língua portuguesa tem características próprias. Sem contar também que, às vezes, a nossa explicação, ela se baseia naquilo que nós aprendemos na tradição, que é enxergar as coisas assim, os termos, né? Não, ali é um sujeito, ali é um objeto. E, às vezes, esse sujeito não é representado por um nome apenas. Nós vimos na última aula. Às vezes, uma estrutura sintagmática com determinante determinado, ele aparece ali para bem representar, né, aquele sujeito, por exemplo, ou um objeto direto. Certo? Uma das coisas importantes, nós não vamos comentar aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso até comentar. Não dá para a gente comentar algumas coisas aqui com relação à prova, infelizmente, porque, como alguns alunos não entregaram dentro do prazo e pediram mais um tempo, ficaria complicado eu comentar a prova aqui, tendo alguém ainda fazendo a prova. Então, não faz sentido.
Mas, posteriormente, se vocês quiserem, eu posso até gravar um vídeo, disponibilizar, comentando algumas questões que vocês responderam. Eu poderia fazer isso com enorme gosto. E uma das coisas interessantes é que, às vezes, a gente está tão envolvido com a terminologia tradicional que você não consegue se abstrair. E eu me lembrava que o estudo de gramática, o estudo de gramática, ele traz algumas coisas curiosas. Por exemplo, principalmente em análise morfológica ou sintática. Digamos que você diz assim, eu acho que foi até, por exemplo, você diz assim, a casa de José. Aí, o que é de José? De José é adjunto adverbial. Não. Lembre-se que o adjunto adverbial, ele precisa estar junto ao verbo, ou junto a um adjetivo, certo? A própria tradição ensinou isso. Não, de casa e tal. Então, por isso que é importante a estrutura sintagmática, até para que a gente descarte uma possibilidade que não cabe ali, tá certo? Então, era isso que eu queria colocar inicialmente. Esse estudo nos leva a pensar que é necessário sempre aprender bem, né? Até para fazer a análise sintática, morfológica à luz da NGB. Bom, tem uma gramática que eu gosto muito, que ela está disponível na internet, vocês podem, eu tenho ela em versão impressa, mas vocês podem ter ela em versão digital, que é a gramática normativa da língua portuguesa do Rocha Lima. É excelente. Então, os principais exemplos que nós vamos colocar aqui são exemplos de lá. Por que você fez isso, professor? Porque a fonte desse exemplário é a literatura. Então, eu fico fascinado quando um gramático ele vai à literatura para encontrar exemplos do que ele está explicando. Isso mostra, né, nesse ambiente de formação, a importância da literatura para abonar, para dar como fonte de validação aquilo que ele está dizendo. Eu gosto muito. Por isso que eu vou utilizar os exemplos que estão aí presentes na gramática normativa da língua portuguesa do Rocha Lima, tá certo? Quando nós falamos em constituição do período, nós entendemos duas coisas. Estamos nos referindo ao período simples e ao período composto, certo? E eu já ouvi alguém falando em simples e composto ao mesmo tempo. Não há necessidade de falar isso, né? Então, a constituição do período é assim, simples e composto. Até a nossa última aula, eu focava muito simples. Agora nós vamos focar o composto, certo? Ele é composto por quê, professor? Ele é composto porque é um período que tem mais de uma oração. Pode ter 2, 3, 4 ou mais orações, né? Quanto mais oração, mais complexo. Então, o período composto, ele pode ser composto por coordenação e também pode ser por subordinação. O período composto por coordenação tem aquilo que a tradição gramatical chama de orações coordenadas, assindéticas, sem conectivos, né? E as sindéticas, adversativas, aditivas, várias, né? Explicativas.
No nosso estudo aqui, por mais eu particularmente, eu nunca defendo que o professor em sala de aula deva perder muito tempo ensinando as coordenadas, certo? Primeiro porque as coordenadas, elas têm uma estrutura simples, embora sendo duas orações, elas têm a complexidade semântica e estrutural dela é muito reduzida comparada ao período composto por subordinação. Então, aqui na nossa videoaula, eu achei prudente que a gente possa falar da subordinação e depois, claro, a gente pode comentar sobre a coordenação. Nós fazemos, portanto, o movimento inverso, né? Porque, pela lógica da gramática normativa, normalmente a lógica é essa. Os gramáticos apresentam as coordenadas e depois apresentam as subordinadas. Na formação do profissional de letras, eu defendo exatamente o contrário. Apresenta as subordinadas, revelem o que ela tem de complexidade e depois, se sobrar o tempo, digamos assim, vamos estudar as coordenadas, porque não há realmente muita complexidade. A gente nem consegue lembrar que a gente não entendeu as coordenadas, porque a vida toda a gente entende as orações coordenadas, sejam as sindéticas ou sindéticas. As dúvidas cruéis que nós temos dizem respeito às orações subordinadas. Aí a gente fica com a dúvida cruel. Ai, meu Deus, essa é uma oração subordinada, substantiva, é adverbial, é adjetivo. A gente tem dúvida. O nosso objetivo é tirar essas dúvidas? Sim, a gente vai tentar tirar essas dúvidas descrevendo como essas estruturas elas estão presentes, certo? A gente vai descrever. Vamos analisar essas estruturas e a gente vai, à medida do possível, dar uma explicação, tá certo? Então, são esses 3 passos. Muito bem. Um bom começo de aula é sempre a gente começar por definição. Um bom começo de resposta para uma prova é sempre começar definindo aquilo que o professor, que o avaliador está perguntando, certo? Eu entendo por subordinação isso. Um exemplo dado é isso, tal. É sempre bom a gente começar em tudo. Vai fazer um TCC, começa definindo os termos, né? E depois você começa a ir falando de forma mais ampla sobre o assunto. Então, o primeiro passo, não adianta estudarmos o período composto por subordinação sem uma definição prévia, sem um conhecimento inicial, preliminar, do que é subordinação, certo? Aí nós colocamos uma definição que diz o seguinte: é um processo sintático que consiste numa relação de dependência entre unidades linguísticas com funções diferentes, formando sintáticas. Olha aí que beleza de definição. Diz que é um processo sintático. Quer dizer, tem partes, tem etapas, né? Quando se fala processo sintático, não é um períodozinho simples. É um período que tem mais de uma oração, certo? E é um processo. Você pode analisar. Quando nós falamos analisar, significa que a gente pode decompor, pode colocar em partes, que consiste numa relação de dependência entre as unidades linguísticas. Que relações de dependência são essas, professor? Uma oração principal, por exemplo, que aparece numa substantiva, ela precisa de uma oração subordinada para completar seu sentido. Vocês lembram, na última aula que o professor colocou, eu falava que
em sintaxe, dois componentes são importantes: estrutura e semântica. Estrutura e semântica. Coesão e coerência. Estrutura e sentido. Sentido. Então, para que essas estruturas sintáticas tenham sentido, isto é, para que a oração principal tenha sentido, ela precisa da outra oração, oração subordinada, para que nessa solda, nessa conexão, nessa relação, a estrutura, aos meus olhos, a minha leitura, tenha sentido. Muito bem. Quem faz essas emendas, essas soldas, são os sintagmas. Eu acho muito interessante a noção de sintagma, porque a gente leva o período composto. Há quem fale em sintagma super-oracional. Há quem fale no período simples do sintagma oracional, e há quem diga que no período composto você tem um sintagma super-oracional. Por que super-oracional? Porque ali tem mais de uma oração. Certo? Esse fenômeno de subordinação é também chamado hipotasse. Aí tem hipotasse com X, mas você pronuncia como se fosse dois S. Hipotasse, tá certo? Não vai dizer hipotaxe, hipotasse, certo? Então, a hipotasse é exatamente essas relações de subordinação. Isso ocorre, às vezes, essa noção de subordinação, ela ocorre, por exemplo, quando você toma uma adjunta nominal no substantivo anel de ouro, por exemplo, eu digo de ouro, é uma adjunta nominal ou uma locução, né, relacionada a substantivo ouro. Então, essa relação de subordinação, que não é algo obrigatório, mas só qualifica, modifica esse substantivo, nós dizemos que há uma subordinação entre o adjunto nominal e o substantivo. Quando eu digo assim, nós quer, e alguém me corrige e diz, não, professor, não é nós quer, é nós queremos. O verbo concorda com o sujeito. Então, você mostra aí também uma relação de subordinação. O que é a relação de subordinação? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Isso é o princípio da concordância verbal, é a chamada lei áurea da concordância verbal. Então, os complementos verbais, eles são subordinados aos verbos, né? O objeto direto é subordinado ao verbo transitivo direto, objeto indireto ao verbo transitivo direto. Começa a subordinação quando eu digo assim, gosta de brincar. E eu digo que de brincar é objeto indireto, uma das características desse objeto indireto, por exemplo, é vir precedido de preposição. E nós aprendemos isso em sala de aula, tá certo? Enfim, as orações subordinadas, nos seus diversos tipos, são subordinadas porque tem essa relação de dependência com a chamada oração principal. Nós veremos agora os casos, né, daqui a pouco. Então, no período composto por subordinação, que dá essa ideia de hierarquia, né, em sintaxe tem muito essa ideia de... Lembram quando eu dei a definição etimológica de sintaxe? Sintaxe dá a ideia de ordenamento, né? Sintagma tem muito a ver com um termo militar, né? Ordem, tropa. Então, nesse período composto por subordinação, há uma relação
de subordinação, porque você vai encontrar uma oração principal e uma oração subordinada. Essa oração principal é como se ela fosse a subordinadora, né? No sentido de determinar quais são as subordinadas que ela pode ter relação, que ela pode receber para se encaixar na estrutura. Por isso que nós colocamos aí. Há uma relação principal que traz presa a si, como dependente, outras ou outras dependentes. Então, cada um tem o seu papel como um dos termos da oração principal. Isso coroa muito bem o que se diz quando nós falamos em substantivas, as chamadas orações substantivas, subordinadas e substantivas. Por exemplo, na tradição gramatical, quando você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, é porque essa oração subordinada, subjetiva, a nomenclatura é grande, né? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela é assim definida porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. Se for uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ela exerce uma função sintática de objeto direto dessa oração principal. Eu até gosto de chamar, às vezes para evitar a nomenclatura, eu digo assim, sujeito oracional, objetivo, objeto oracional, objeto indireto oracional, predicativo oracional. Por quê? Para economizar aquela nomenclatura, né? Por que ela é sujeito oracional? Porque ela é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isto é, ela vai participar dessa hipotasse, ela vai participar do período composto, exercendo o papel de sujeito da principal. Convém sempre lembrar que a sintaxe, por vez, a sintaxe do período composto, tem muito a ver com a sintaxe do período simples, ou daquelas funções sintáticas mais simples. Isto é, daquelas funções sintáticas do substantivo, do adjetivo e do verbo. Por isso que a gente tem orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, por isso que nós temos orações subordinadas adverbiais, tá certo? Por que isso é importante destacar? Ora, vocês viram que os substantivos, isto é, os nomes, dentro de uma oração, normalmente ele exerce o papel de núcleo do sintagma, não é? Eu digo assim, um menino caiu. Quem é o sujeito? É o menino. Mas vamos responder de outra maneira. Quem é o sujeito? É menino ou menino? Aí você diz, não, nesse caso aí o sujeito é um menino. Então, quando você dá a resposta que é um menino, é mais do que o substantivo. É o substantivo acompanhado do seu artigo. Não é verdade? Então, se há a relação de dois termos, aí já temos sintagma. Então, as diferentes funções sintáticas que vão aparecer são ou funções sintáticas definidas pelo núcleo, pelo nome, ou pelo próprio sintagma nominal. Por exemplo, o sintagma nominal pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, e assim por diante. E convém, portanto, uma lembrança disso para que você, ao adentrar nesse mundo das orações subordinadas, você possa entrar
ou relembrar com menos dificuldade, né, de associação. Então, quais as funções, por exemplo, desempenhadas pelo substantivo e pelo pronome? Por que o pronome? Porque nós aprendemos também na tradição gramatical, por força da coesão textual, né? Aqui a gente fala assim da gramática, muito parecido com o que a gramática normativa coloca, né? Mas vale lembrar que a nossa abordagem não perde de vista que tudo isso tem maior relevo quando nós estamos diante do texto, certo? Do texto produzido por nós, ou de um texto em que nós lemos de um autor, seja como for. Mas é muito interessante a gente estudar a sintaxe a partir do texto que foi produzido, que está circulando. De modo que, quando a gente vai falar dessas funções aqui, do substantivo, inevitavelmente a gente tem que falar das funções do pronome, porque muitas vezes, no lugar do nome, para você evitar repetir o nome, você coloca o pronome. Você diz assim: o menino comprou o carro, o carrinho. O menino comprou o carrinho. Aí, ponto. O menino também comprou um outro brinquedo. Para você evitar repetir mais uma vez o sintagma, o menino, você simplesmente pode substituir pelo pronome. O menino comprou o carrinho. Bom, ele comprou também outros objetos. Então, você nota aí, por anáfora, né, que o ele faz referência ao menino. Então, daí a importância do estudo do pronome, sempre correlacionado com o substantivo, porque tem essa relação de subordinação e uma relação anafórica. A anáfora é interessante porque pertence ao mundo da linguística textual e como tem a ver com a sintaxe. Ora, as funções sintáticas desempenhadas pelos substantivos e pronomes são sujeito, objeto direto, indireto, complemento relativo, complemento nominal, aposto e, às vezes, predicativo. Quais são as funções desempenhadas pelo adjetivo, né? Vocês viram que sintagmaticamente eles sempre vão aparecer ao lado do nome. Por isso o nome adjunto é nominal. E ele pode também, o adjetivo, desempenhar o papel de predicativo. Eu digo assim: ele é bom. Esse bom aí é um predicativo, é um adjetivo e predicativo, e se relaciona ao sujeito ele, tá certo? Então, aqui mostrando que os principais papéis, as duas funções essenciais do adjetivo, né, mais frequentes são adjunta nominal e predicativo, do ponto de vista sintático. Essa lembrança que eu estou fazendo aqui é mostrando que essas funções destas palavras simples, substantivos, adjetivos, pronomes, elas ganham uma correlação na estrutura complexa, né? Por exemplo, oração subordinada substantivo. Por quê? Ela exerce o papel de um substantivo. Oração subordinada adverbial, ela está exercendo o papel de advérbio, e assim por diante, ou de adjunto adverbial. Qual a função desempenhada pelo advérbio? Sintaticamente, vai ser de ser um adjunto adverbial.
Feito isso, eu pergunto a vocês, antes de passar para a classificação, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Muito bem. Não tendo uma pergunta, nós continuamos. Classificam-se as orações subordinadas em 3 tipos, inspiradas nos nomes, né? As substantivas, adjetivas, substantivas e adverbiais. Então, você tem 3 tipos de orações subordinadas. E todas elas são assim subordinadas porque vão exercer naquela estrutura complexa, né? Naquela estrutura que nós poderíamos chamar de super sintagmática, super oracional, elas vão desempenhar função sintática na oração principal. No encaixamento, quando você encaixar a oração subordinada à oração principal, essa oração subordinada, encaixada, ela vai exercer um papel sintático. Então, vamos estudar as substantivas. A primeira delas é a subjetiva. Por que o nome subjetiva? A palavra subjetiva vem do latim subjectus, sujeito. Então, esta oração, ela vai exercer o papel de sujeito. Eu queria colocar antes uma coisa para vocês. O melhor caminho para você tirar um tirateio, uma dúvida na classificação, é você tentar, às vezes, e isso é viável, você transformar aquele período complexo, super oracional, em algo mais simples. Então, você vê aí que foi extraído de Graciliano Ramos, autor, né? Romancista. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Aí você olha, você tem um período composto aí, por quê? Porque você tem 2 verbos, você tem parecer e tinha. Tinha distanciado aí. Muito bem. Você olha para parecer. Segmentou, você segmenta colocando barras, né, inclinadas. Aí você olha para ele e diz assim, toda vida que você olhar para o verbo, faça a primeira pergunta, cadê o seu sujeito? Ele é o próprio predicado, em geral, né? Então, o verbo é o seu predicado. Mas quem é o sujeito dele? Então, quando você olha para parecia, não aparece o sujeito aí. Logo, é muito provável que a oração subordinada, introduzida aí pelo que, e aí é mais uma característica sintagmática observar isso, essas orações subordinadas, gente, todas são introduzidas por um conectivo que, do ponto de vista morfológico, é exercido pela conjunção integrante. Então, parecia que. Então, o nascedouro de uma oração subordinada está exatamente no momento em que você introduz a oração subordinada por via do conectivo. É bem verdade que esta explicação é válida para as orações ditas desenvolvidas. As orações ditas reduzidas, elas não serão introduzidas pelo conectivo ou pela conjunção integrante, mas elas vão trazer características desta redução. Elas serão infinitivos, de gerúndio, de particípio e assim por diante.
Mas na nossa videoaula de hoje, eu não vou falar das reduzidas, bem que seria interessante, né? Eu gosto muito de estudar as reduzidas para ver o campo de aplicação das reduzidas. Eu fui testemunho ocular e também trabalhei muito com reduzidas. No período que eu trabalhei numa empresa de jornal, em que na hora de definir o título, não cabia colocar um pronome, uma conjunção. Então, tinha que reduzir para deixar aquele título mais elegante. E aí, às vezes, aquela oração dita desenvolvida era transformada em oração reduzida. Tipo assim, parece que um morro se tinha distanciado. Aí, em vez de dizer parecia que, aí parece estar. Então, você reduzia a oração subordinada a uma forma infinitiva, por exemplo. Os jornais exploram muito isso. Então, aí parecia que o morro se tinha distanciado muito. O que o morro se tinha distanciado muito, que aparece aí em negrito, é, na verdade, o sujeito do parecer. Logo, a oração subordinada que está aí, oração subordinada substantiva, ela exerce o papel de sujeito, daí o nome subjetivo. Bem, alguém queria perguntar alguma coisa? Fica à vontade. A outra oração é a chamada oração objetiva direta. Descobri, então, que o meu tamanho não era fixo. Descobri que o meu tamanho não era fixo. Você olha para o verbo, descobrir, o sujeito você encontra. Ele está oculto aí, né? Eu descobri. Então, o sujeito está aí. Mas quando você começa a conversar com o verbo, que conversa é essa, professor? A conversa que eu digo aqui é você observar a transitividade do verbo. Observar a regência do verbo. Aí você diz, quem descobre, descobre algo. É uma boa estratégia. Descobre o quê? Descobre então? Não, né? Esse então aí é meramente expletivo. Descobre o quê? Eu descobri o segredo. O segredo é objeto direto de descobrir. Será que essa oração toda aí não será objeto direto de descobrir? É. Por isso que eu colocava, antes eu chamava oração, eu chamo de objeto direto oracional, né? Para simplificar, às vezes, a nomenclatura, para não dizer, conforme a tradição, oração, subordinada, substantiva, objetivo direta, ou eu digo só objetivo direta, para simplificar, ou eu digo assim, objeto direto oracional. Ora, você observa, então, que o meu tamanho não era fixo, completa o sentido do verbo descobrir, certo? Completa o sentido do verbo descobrir. Logo, portanto, exerce, portanto, o papel de objeto direto. E, para tanto, recebe o nome de objetiva direta. Se eu pudesse botar inteira aí, eu diria oração subordinada, substantivo, objetiva direta. A completiva relativa. A completiva relativa, ela é relativa porque vem introduzida de um que, esse que continua sendo uma conjunção integrante, mas o verbo, por sua regência, requer a preposição de.
Porque a regência do verbo lembrar é quem lembra, lembra de algo, lembra-se de algo. Por isso que ela é chamada completiva relativa. E aí, lembro-me de que saímos de madrugada de um restaurante. Muitos autores chamam essa completiva relativa de objetiva indireta. Eu não vejo problema em você fazer isso, certo? Lembro-me de que saímos de madrugada de um restaurante. Se você quiser, pode classificar de objetiva indireta. Por quê? Introduzida pela preposição de mais o quê? De que saímos de madrugada de um restaurante. Vejam aí que todos os exemplos dados são exemplos extraídos da literatura. Há também a completiva nominal, que aparece aí. Mas ficava minha certeza de... Então, assim como na completiva relativa ou objetiva indireta, você tem uma oração subordinada sendo introduzida por uma preposição, pode ser de, pode ser por, são aquelas preposições que a gente decora, né? A, de, para compor, a, de, para compor, você memoriza. Essas principais, chamadas preposições essenciais, elas vão introduzir também não só as completivas relativas ou objetivas indiretas, também como as nominais. Olha aí, ó, mas ficava-me a certeza, quem tem a certeza de algo, de que havia ali vários trabalhos. Então, de que havia ali vários trabalhos desenvolvido aí por muitos indivíduos, né? E tudo isso aí introduz, portanto, a oração completiva nominal. A positiva, ela vai exercer o papel de objeto, de aposto. O aposto sempre clarifica o termo anterior. Um temor perseguia. Um temor perseguia. Aí você pergunta, que temor era esse? Porque se você notar, um temor perseguia, aí está tudo claro. O objeto direto está claro, o verbo está tudo perfeito aí. Mas eu queria saber a que temor ele se refere. Então, o caminho será fazer uma explicação do que é esse temor. Então, o temor é que a velhice lhe enfraquece a fibra de guerreiro. Portanto, ela exerce o papel de apositiva. Ela exerce o papel de aposto. Muito bem. Finalmente, nós chegamos à predicativa. O terrível é que esta moléstia destrói a vontade. Texto aí do Ciro Gomes. Ciro dos Anjos, desculpa. Então, o terrível é que esta moléstia destrói a vontade. Você nota que na oração principal você tem o sintagma, o terrível, em seguida tem o verbo de ligação, verbo ser. Ora, nós aprendemos numa aula aqui anterior que uma característica do predicado nominal é que tem essa estrutura. Tem um sintagma, tem um verbo de ligação e o que vem em seguida é o predicativo. E aqui também a mesma coisa é. Só que esse predicativo aqui, ele não traz apenas um adjetivo, ele traz um verbo, ele traz uma oração. Por isso que nós estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, predicativa.
Por isso que eu digo, e o terrível é que esta moléstia destrói a vontade, que esta moléstia destrói a vontade, que esta moléstia destrói a vontade, ela exerce o papel, portanto, predicativo da oração principal. A oração principal vai até o terrível é. Então, vai até aí. E a forma de você separar a oração principal da oração subordinada, normalmente é utilizando a barra, né, inclinada, as barrazinhas inclinadas. Muito bem. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Muito bem. Passamos, em seguida, para as chamadas orações adjetivas, certo? Eu, particularmente, eu acho elas simples. Elas são relativamente simples. O que se torna complexo nas orações adjetivas é o que? É o conectivo que a introduz. Porque ele já não é uma conjunção integrante, é um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, sintaticamente, ele vai exercer uma função sintática. Por isso que o estudo das orações adjetivas ganha algo de especial porque traz o pronome relativo, certo? Estas orações, elas valem por adjetivos e funcionam como adjunta nominal. Se você pudesse perguntar em uma oração subordinada adjetiva, qual a função sintática dela, professor? É de ser adjunta nominal. Então, nessa trama no período, nessa construção do período, elas subordinam-se a qualquer termo da oração anterior, cujo núcleo seja substantivo ou equivalente de substantivo. Isto é, nesse estudo aqui, mais uma vez, aquela noção de sintagma se faz importante. Por quê? Porque para descobrir quem é o antecedente do pronome relativo, precisamos descobrir quem é o núcleo da oração principal, né? Ou o núcleo daquele sintagma. Nós já observamos em aulas anteriores que o substantivo e o adjetivo, eles podem, por excelência, exercerem papel de núcleo no sintagma nominal. E o verbo desempenha a função de núcleo no sintagma verbal. Mas não é o caso aqui, porque aqui nesse plano aqui, o que vai se referir sempre a um nome, não vai se referir a um verbo, tá certo? Diferente da oração substantiva. Na oração substantiva que nós vimos anteriormente, o termo subordinado, a oração subordinada, se refere ao verbo. É subordinada ao verbo. Aqui não. Na oração adjetiva, ela faz referência ao adjetivo ou a um nome. Certo? Vamos ver. Então, vamos dar pelos exemplos, né? Vejam que aqui, os exemplos que a gente vai dar, praticamente são exemplos de orações adjetivas, subordinadas adjetivas, ditas na tradição de restritivas. Observem bem o que nós colocamos. Vejam aí que todos os exemplos são extraídos da literatura. Ele fitava a noite que cobria o cais. Sou tudo quanto te convém. Observe aí, ó. Ele fitava a noite que cobria. Vamos esquecer
que tem um restante aqui que cobriu o cais. Vamos só analisar. Ele fitava à noite. Vamos analisar sintaticamente. Ele fitava à noite. Ele é o sujeito, fitava à noite é o predicado. O predicado é verbal, o verbo é transitivo direto, o verbo tem um objeto direto. Pronto. Você analisou super bem. Agora olhe bem para esse objeto direto. Ele é formado de à noite. Então, há dois termos aí, à e noite. Se há dois termos, eu estou diante de um sintagma. Olha aí como é interessante. Quais os sintagmas? O sintagma é representado pelo a, que é um artigo, e noite por um substantivo. Qual dos dois é o mais importante? É a ou noite? Bom, não tenho dúvida que noite, que é o substantivo, é o núcleo. Então, o núcleo do sintagma é noite. E a é o determinante e vai funcionar como adjunta nominal, né? Pois é, só que vocês lembram que eu falei na última aula, quando você descobre um núcleo, no caso aí noite, o que gravita ao redor do núcleo, nós chamamos adjunto adnominal, que são representados aí por artigos, por pronomes. Na última aula nós vimos casos de pronomes, e também por orações adjetivas. Ele fitava a noite triste. Ele fitava a noite escura. Esse escuro aí corresponde corresponde não, é um adjetivo que qualifica a noite, que modifica a noite. Aí, ele fitava a noite que cobria o cais. Que cobriu o cais se refere, portanto, à noite, que é um núcleo deste objeto direto aí. Certo? Logo, o que vai ter um papel sintático nessa oração subordinada. Ele fitava à noite. Imagina aquela situação em que um aluno na redação escreve assim. Vamos imaginar que um aluno na redação que você pegou para corrigir, ele escreveu assim. Ele fitava à noite. A noite cobriu o cais. Aí como é que você pode ajudar esse aluno a tornar o texto dele mais enxuto, mais elegante e menos repetitivo? Ensinando-o a transformar esse tipo de construção que ele fez em oração subordinada adjetiva. Mais uma vez, o aluno, você recebe uma redação do aluno que diz assim, digamos que ele escreveu assim, ele fitava a noite cobriu o cais. Aí você diz, rapaz, tu repetiu tanta noite aqui. Se ele repetiu, e isso não é elegante, digamos assim, vai deixar o texto prolixo, vai causar um enfado, né? É melhor você transformá-lo, deixá-lo mais elegante. Então, a forma de deixá-lo mais elegante é recorrer às orações subordinadas. Um lado ruim que eu acho da escola é que a escola deixa de falar isso. A escola deixa de falar isso e fala unicamente em oração subordinada, em nomenclatura, desconsiderando o papel que a oração subordinada tem no estudo do texto, da refacção do texto, da melhoria do texto. Tá certo? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Professor, bom dia, Sebastiana. É porque muitas vezes os nossos professores não são assim habilitados e formados dentro
do assunto, assim Pois como o não, senhor. Sebastião, pode falar. O senhor tem uma formação e muitos professores não têm essa habilidade, não têm esse conhecimento. E até porque eles estão ali para desempenhar aquela função devido à oportunidade que tiveram, né, de trabalho, de profissão, e não tiveram uma formação assim tão dinâmica, tão bem preparada como o senhor, como outros professores que têm muita habilidade, né? E até porque a gente não trabalha dentro de texto, né? Que tem toda uma relação, é todo um estudo mais dinâmico, enquanto a gente se prende muito por a gramática normativas, né? Palavra solta é classificada. Isto é coordenada, conjunção coordenada, essa é conjunção subordinada, mas ela não tem uma relação textual. Aí tem essa dificuldade toda, né? Se torna pesado o estudo. Muito bem. O que você coloca, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Certo. Eu estou há 27 anos na UFA, de Sobral, no curso de letras, né? Eu entrei no primeiro concurso. Quando eu entrei, e depois logo depois fui ser pró-reitor, passei um período como pró-reitor, a gente visitava os municípios. Eu fui várias vezes para Camusim, fui várias vezes para Granja, me hospedei em Camusim por diversas vezes, muito, muito, em Granja, em Chaval, toda, nessa região aí, toda eu conheço bem, certo? Desse período. Eu estou me referindo, talvez, a 25 anos atrás. Então, eu chegava em Camusim, por exemplo, eu consigo me lembrar, ou chegava em Tianguá, a gente se reunia ali, às vezes a gente fazia reunião ali no porto, ali, naquela região ali, onde parece que funcionava a Secretaria de Cultura. Por ali, né? Isso em Camusim. E a gente fazia reunião ou em escola, a gente fazia muitas vezes reunião em escola, inclusive nessas escolas confessionais que tem aí, a gente fazia reunião nelas, né, religiosas ali próxima à Marinha. E iam as pessoas da cidade e a gente perguntava quem é formado. Você exerce o quê? Não, eu sou professor de História aqui no municipal. Quem tem curso superior? Aí a gente observava, ninguém levantava a mão. Nós perguntávamos quem tinha formação em letras, não tinha ninguém em formação em letras, em história, em geografia, não tinha, ninguém tinha formação. Quando aparecia alguém que tinha formação, era alguém que tinha ido para Sobral e tinha voltado, já tinha formação, e isso era muito pouco. Muito pouco, quase nada, né? Era quase nada, né? Eu me lembro das alunas, porque eu esqueci agora o nome, era, por exemplo, por ano era, digamos, 5 alunos, 6 alunos para letras. Era muito pouco, mesmo porque as vagas eram poucas para tudo. Tudo era muito pouco, certo? A UFA ganhou muita força de ofertar vagas e programas. Então, você começa por aí. Mas o sistema funcionava, mas Qualidade, né? eu nem diria sem, havia uma qualidade, mas não havia uma habilitação. Deixando muito a desejar. Não havia uma habilitação, não havia uma habilitação. Quer dizer, por que a habilitação é importante? Por que a habilitação é importante? Porque você fazer um curso superior, ele acrescenta muita coisa. Com certeza. É pessoal, Independente das condições de fazer, concorda?
Concordo. Agora, desculpe aí, essa sua aula aí está acrescentando muita coisa para nós. A gente não está respondendo, não está interagindo, porque, de um certo modo, é conhecimento para a gente está absorvendo primeiro, a gente está, assim, tendo uma aula de verdade, né? A gente está ganhando conhecimento, então não tem como a gente discordar com o senhor nem perguntar, porque para nós, de um certo modo, não é, mas é novidade. Uma aula tão dinâmica, tão bem explicada, tão assim, tão textual. O senhor faz assim um levantamento bem amplo, que a gente fica apenas aprendendo, ouvindo, não tem como interferir nem fazer perguntas. Não, eu compreendo. Eu também sou caladinho, viu? Quando eu estou na condição de aluno, eu adoro ser aluno, viu? Eu adoro ser aluno, normalmente eu sou calado. Aí, quando o professor me provoca muito, aí eu falo, já que o senhor está perguntando, aí eu faço 1000 perguntas. Quando a gente já tem uma boa noção, a gente explora o professor, a gente faz perguntas, mas quando você já não tem, pelo contrário, está ganhando agora, a gente quer mesmo ouvir, assimilar. Sem dúvida. Pois é, então, fechando, Sebastião, então você tem um contexto que não era Camusim. Há 25 anos atrás, por exemplo, eu posso dizer isso porque já estava na UVA. A gente percebia uma grande carência na formação. Por isso que a gente começou a oferecer cursos. Por exemplo, um dos primeiros contratos que a UVA fez com a prefeitura foi exatamente em Camusim, certo? Eu lembro, foi o quarto normal. Eu até fiz o quarto normal. Não, mas não era, na época não era normal, não. A gente já fazia a habilitação. Mas aí tem as questões. Mas o nome era quarto normal, não era o nome que eles davam? Era outro nomezinho assim, mas era quarto normal reconhecido. Faz um tempinho. Você se refere ao magíster? Sim, o magistério. Depois do terceiro, né, pedagógico, a gente fez o quarto, que era o magistério, que equivalia não sei quantas horas, 1000 e poucas horas. Eu tenho esse curso aí. Nós tivemos um programa, né, antigo, que era o magíster, que ele dava realmente o quarto ano normal, exatamente para a atuação. Mas, no entanto, todos nós da universidade, a gente percebeu que era muito pouco. Era importante acrescentar a licenciatura plena. Por isso, posteriormente, os programas, né? Os programas, o caso agora, o programa, o PAFOL, né? E isso não era coisa localizada em todo o país. Bom, quando você chega para fazer um curso superior, que é o caso de vocês, né? Às vezes pode ter até gente já formado, mas não nessa área específica. Aí você vai fazer, se torna um mundo novo. Por quê? Porque primeiro você está concentrado só nisso. Há quantos dias a gente está com a mesma história? Então, você começa a acrescentar informações, certo? Um outro fator é que os docentes que estão ali ministrando as aulas, né, isso na universidade em geral, eles têm um perfil de formação exatamente para o ensino na graduação. Vocês já viram passar aqui no currículo, na formação de vocês, diversos professores com suas credenciais, né? Com seus doutorados, com seus cursos dos mais difíceis, seus mestrados, né? E é muito mais, não é para título apenas, é para qualificá-lo para exercer um bom trabalho à frente da sala. Então, quando chega aqui uma doutora, um doutor em literatura, em linguística, pode ter certeza que a principal preocupação dele não é chegar para dizer que é doutor, é para chegar e dizer, olha, vamos aprender de forma científica, com bom embasamento teórico, isso aqui, para que na sala de aula vocês possam fazer um trabalho com muita eficácia, que seja uma atuação pedagógica bem eficiente, certo? Então, e para isso você vai aprendendo calmamente, né? Você nota aí que nesse exemplo que eu dou, Sebastião, é demais. Você tem que ir aprendendo aos poucos, com calma, né?
porque tem uma densidade, não é tão simples, não, tem uma densidade aí, vamos brincar. É simples depois que aprende, né? Mas quantas vezes eu mesmo, para ministrar uma aula dessa, eu tenho que estudar. Mas, professor, você já tem 35 anos de magistério, e precisa estudar? A Precisa. maior, a maior prova que eu preciso tanto estudar, a maior prova que eu estou no terceiro pós-doutorado. Não existe prova maior do que isso, né? É verdade. Por que eu estou fazendo o terceiro pós-doutorado? É para título? Não, para ver se eu aprendo mais, para ver se eu consigo aprender mais. Aos 60 anos, eu tenho 60 anos, quer dizer, aos 60 anos eu preciso aprender mais. E eu garanto para vocês, a cada momento, meu Deus, que descoberta. Por que eu não vi isso antes? Então, primeiro, não sofram com essas coisas novas. Não tenham, às vezes tem gente que tem uma neofobia, né? A coisa nova. Assim, eu nunca tinha visto isso. Sim, por isso vocês estão fazendo um curso aqui. Para ter essas novidades, apreender essas novidades e, à medida do possível, colocar isso em prática. E com muito cuidado, né? Às vezes não dá para a gente colocar, por exemplo, uma escola em que não enfatiza ainda o texto como uma unidade importante para o trabalho em sala, como convencer o coordenador, o diretor da escola, a transformar o texto como uma unidade importante no ensino? Então, tem que ser um trabalho, pouco a pouco, de base, né? Até o convencimento. Por isso que a formação ela deve ser contínua. Vez por outro, o município tem que chamar professores para qualificarem, para ir abrindo horizontes. E na hora que abrem horizontes, você não tem nenhum impedimento legal para fazer o que é melhor. Não há impedimento de lei nenhum, LDB, coisa nenhuma. Nenhuma lei impede de você fazer um ensino mais produtivo, um ensino mais consciente, né, que dê uma tranquilidade para o professor e também para os alunos, tá certo? Mas está melhorando muito a Está qualidade. melhorando, né? O Verdade. contexto. Temos muitos professores jovens, muitos professores aplicados, fazendo curso, se interessando mesmo. E até porque o professor agora é um mediador, né? Ele tem que ter uma boa noção de conhecimentos. Muito E bem. nós temos uma boa qualidade, tem muitos professores bons. Pois é. Então, ele fitava a noite que cobria o cais, esse que cobriu o cais aí exerce papel de adjetivo de noite. Professor, me dá mais alguma dica? Nem precisa ser dica. Escuta sempre o que eu tenho repetido. Quando você descobre o núcleo do sintagma, no caso aí a noite. O que é um núcleo? É noite. E o núcleo é o que? É o substantivo. Pois é, tudo que está ao redor dele exerce algum papel modificador. É o A que modifica a noite, determina, por isso que ele é artigo definido. É o que cobrir a noite, que cobrir o cais, exerce um papel de um adjetivo. Professor, agora estou entendendo. Agora, você está diante de uma outra oração. Lembre-se que o período composto por subordinação, você tem a oração principal e tem a oração subordinada. Aí você tem duas orações. Por quê? Porque você tem dois verbos, fitava e cobria. Se você tem dois verbos, tem dois sujeitos. Se tem dois verbos, tem dois predicados. Vamos olhar na oração principal. Ele fitava a noite. Ele é o sujeito, fitava é o verbo. A noite é o objeto direto fitava. Pronto. Tem agora uma oração introduzida por um que, chamado pronome relativo, em que tem um verbo e que tem a parte argumental. Então, cobriu o cais. Espera aí. Que cobriu o cais? O cais é o objeto direto de cobrir. Cobriu o cais, esse que. Espera aí. Era para ser assim, a noite cobriu o cais. É a noite. Esse que está no lugar de a noite. Esse que, nessa oração subordinada, exerce o papel de sujeito da oração
que cobriu o cais, tá certo? Então, você nota aí a grande novidade nesse estudo, qual é? Que o pronome relativo, ele exerce uma função sintática. Eu acho as orações, para simplificar, orações adjetivas, as mais simples. Mas quando você chega nos pronomes relativos que a introduzem, é fascinante você descobrir a função sintática do que. É a parte mais interessante. É interessante para concurso público, é interessante para entender o texto, um texto literário, é importante para a refacção do texto, para você ajudar que o aluno melhore o seu texto. É muito fascinante descobrir que neste exemplo dado aí de Machado de Assis, que esse que exerce o papel de à noite. Está no Aí, isso é à noite. novidade, novidade. O que como sujeito, como essa relação aí. É novidade agora. Pois é, né? Não é Uhum. fascinante isso? Às vezes Interessante. é fascinante porque se você abrir a gramática normativa, ela nem vai se demorar para explicar isso. Vocês lembram, né, Sebastião e os demais, qual o meu Uhum. objetivo na aula de hoje? Era descrever, analisar e explicar. Então, o linguista, ele não está preocupado em fazer com que você decore isso. Porque eu podia chegar aqui e dizer assim, ei, pessoal, ei, preste atenção, ó, ele fitava a noite que cobria. Cobrir o cais é um adjetivo restritivo, viu? Esse que aí exerce o papel de sujeito, viu? Tchau. Não. Eu aqui estou dizendo assim, vamos pegar essa frase, vamos conversar um pouquinho, tenha calma, vamos ver, vamos olhar, vamos observar e vamos começar a inferir, vamos começar a deduzir, que é o que nós fizemos. Então, eu concordo, Sebastião, é muito possível que você já tenha lido, mas é muito possível que isso não tenha sido devidamente explicado. E nos concursos pega muito a gente, eles botam. Não, Qual é a com função de gosto. ser na oração tal? Aí bota sujeito, bota verbo, bota não sei o quê, e você vai direto naquela palavrinha-chave que você decorou, né? É uma subordinação, não sei o quê, e não é. Qual é a função do termo tal na oração? Cai muito em concurso. Aí Cai, você fica aquela isso aqui é cara de concurso. a cara de concurso, eu já fiz. E eu fico assim, perdida quando eu escuto aquela pergunta tão objetiva, mas assim, tão. Aí eu vou direto né? Naquela, e não era, tem todo um contexto ali para você analisar, refletir. Exatamente. Bom, eu vou dar só um último exemplo aqui para vocês, para não cansar, né? A gente vai só dar um exemplo aqui com o que com função. Nessa hora, foi que eu falei para vocês. Eu poderia estar aqui com a fala assim: ó, as orações adjetivas são restritivas, explicativas, as explicativas vêm com vírgula, as restritivas não. Mas não ajuda muito É verdade. no sentido pragmático e utilitário. Porque uma pergunta, Sebastião e os demais, sempre passa a seguinte pergunta: isso que eu estou estudando serve para quê? Não, tudo bem, serve para quê? Eu Mas disse sempre para vocês mais cedo que, além de preparar, claro, você para concurso e tal, mas se você pensar no ensino de redação, é muito mais do que ensinar o aluno a pontuar. É ensinar o aluno que isso, a presença ou não daquele pronome relativo, gera um efeito, gera um sentido, melhora o texto, enxuga o texto. Ora, se eu aprendo para isso é fascinante para a minha produção de texto pessoal e para aqueles que são envolvidos também no meu ensino, né? Então, veja o exemplo aí. As ideias que tanto amavas já não são tuas companheiras de toda hora, do Carlos Drummond de Andrade. As ideias que tanto amavas. As ideias que tanto amavas.
Eu vou agora olhar para esse que. Bom, esse que é pronome relativo. Ao lado dele tem um substantivo, tem um núcleo. Olha aí, já é uma característica do pronome relativo. O antecedente dele, isto é, aquele que antecede o relativo, o pronome relativo, é um substantivo. Espera aí, já estou entendendo, professor. Mas veja que eu grifei que tanto amavas. As ideias que tanto amavas. Tu amavas as ideias. Peraí, esse que é sujeito? Não, não é sujeito, não. Esse que exerce o papel de objeto direto do amava, ó. Que tanto amavas. Que amavas o quê? As ideias. Para ele não repetir as ideias, ele coloca o quê? O pronome relativo ele serviu para deixar o texto mais enxuto, mais elegante. Ah, rapaz, agora estou entendendo. Olha, esse Drummond é fera demais. Como ele soube explorar bem a gramática, em nome da boa coesão, em nome da boa coerência. As ideias que tanto amavas, que E tanto assim, professor, amavas as ideias. pronomes, com Hã? licença. Então, essa é a função dos pronomes relativos, porque de alguma forma eles têm relação com a oração, né? Então, É, ali substitui termos duas da oração. palavras para não serem repetidas. Exatamente. Evitar, e ter um efeito semântico, né? Ele É a não questão. perdeu o efeito semântico, o efeito de sentido. Uhum. Então, aí, o que pode ter relação com antecedente, ideias, Uhum. e tem relação também com consequente, o que vem depois dele, no caso, amavas. No É. caso aí, amavas, que é o consequente, ele o que? Completa o sentido de amavas, que é o objeto direto. Amavas o quê? As ideias. Então, que exerce o papel de objeto direto, certo? E por que ele tem relação com ideias? Porque ele vai evitar repetir a palavra, as ideias, na nova oração, certo? Então, Uhum. as orações adjetivas, sejam elas restritivas ou explicativas, elas têm uma função sintática de adjunta nominal, mas, no fundo, o grande papel dela, do ponto de vista de produção textual, é ela dá uma elegância ao texto. Ela deixa o texto mais enxuto. O que, que vai acontecer finalmente, Sebastião? Parece que ela está E, declamando um poema que tantos amava. pronto, Né? exatamente. Você pode alterar a entonação, aí, que tanto É. amavas, né? Você Uhum. muda a entonação em função disso. Então, e tudo isso aí não cai do céu. Assim, eu nasci com o dom de escrever, eu escrevo essas coisas. Não. Cabe à escola ensinar o valor do pronome relativo na produção do texto. Né? E, por exemplo, tem um dia que você não se preocupe com questões, nunca a gente deve se preocupar com questões assim, quantidade. Não. Ensina uma função, ensina duas. Porque se uma pessoa aprender uma função e duas, cara, se ele aprender bem, se ele entender, ele pode inferir as demais. Ele vai, peraí, se é assim, então aqui é predicativo, então isso aqui é objeto indireto, eles começam a inferir. Porque por mais que o professor, por mais que eu me esforçasse hoje de dar tudo sobre subordinação, não daria conta, porque é muita coisa. Mas eu posso jogar sementes e deixar que essas sementes fiquem aí gerando alguma coisa e com o tempo vai gerando. Às vezes uma aula dessa, e um professor, às vezes os alunos comentam, né, sobre minhas aulas, aí eu digo assim, não, deixa para me avaliar daqui a 10 anos. Por quê? Porque daqui a 5, 10 anos você olha para trás, rapaz, aquela aula foi tão importante.
fazer aquela disciplina foi tão importante. Às vezes, de forma imediata, você não tem a noção, né? Como é que você pode avaliar um conhecimento que apreende hoje? Hoje, não tem como. Mas daqui a 5 anos, você olha para trás, puxa vida, como eu avancei. Ah, por isso que eu estou agora entendendo. Ah, você faz conexões na hora de fazer um curso, na hora de ministrar uma aula, na hora de participar de uma reunião, na hora de esclarecer. E vocês sabem muito bem que o professor de português, quando alguém sabe que ele sabe alguma coisa de português, ele é muito requisitado. Ei, Sebastiana, ei, fulano de tal, ei, Cídia, vem cá, ei, fulano, ei, Conceição, vem cá, corrige isso aqui para mim, dá uma olhadinha isso aqui para mim. E é nesse momento que entram esses conhecimentos. Na hora, às vezes, de corrigir a proposta pedagógica da escola. Na hora de redigir um texto para circular junto aos pais. É que você entra. E aquela desculpa, tem gente que é assim, não, olha, quando eu estava fazendo, eu fiz letra, mas a disciplina sintaxe do português, quando eu fiz, não deu certo, eu não fiz bem, não sei o quê. Rapaz, fez com quem? Com o Vicente. Ah, mas o Vicente, mas naquela época não cola. Então, essas desculpas são evasivas. As pessoas querem que você dê conta. Então, mas não se preocupem em não dar conta de tudo agora. É como eu falava essa semana para uma das colegas de vocês, a disciplina encerra hoje, mas não significa que você encerre os estudos. A vantagem agora é você pegar uma gramática, já olhar, né? Peraí, rapaz, agora estou entendendo isso aqui. Até uma gramática normativa, ela passa a ser iluminada com os conhecimentos linguísticos que você teve aqui. Então, ela, ela já tem uma luz importante para essa caminhada. Bom, era mais ou menos isso que eu queria colocar na manhã de hoje, me coloco à disposição de vocês. Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta para fazer a respeito do conteúdo ou a respeito da disciplina? Fiquem à vontade. Como diz o senhor, professor, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente pensa que sabe, mas a cada dia descobre novas palavras, novas maneiras de aprender. Está sempre aprendendo, principalmente nós professores, né? Que eu falo assim, porque eu também sou professora. Na minha casa eu dou aula de reforço, sou professora do ensino infantil. Então, assim que começou as aulas, eu até falei para a minha amiga, o primeiro dia de aula, poxa, eu não aprendi nada ainda, eu estou estacionada. Aí, né, tudo bem. Mas agora, concluindo a disciplina, concluindo esse período, eu estou notando que eu aprendi muitas coisas, principalmente palavras. Por exemplo, a palavra sintagma, eu nunca tinha escutado nem visto. Por quê? Por falta de oportunidade. Então, eu já sei a importância dela dentro da sintaxe. O núcleo, o que é o núcleo? Eu posso explicar agora de uma maneira bem mais simples e interessante, que o núcleo é uma palavra importante, que ao redor deles tem outras palavras. E antes eu não sabia que essas palavras eram determinantes ou determinadas. Então a gente sempre está com a mente aberta para a aprendizagem, principalmente o professor. Ele nunca deve dizer, eu domino isso, eu sei aquilo, porque ele tem sempre algo a aprender para melhor repassar. Então, essa disciplina, para mim, foi fundamental, foi muito esclarecedora, muito boa. Muito bem, fico feliz em ouvir, né, a sua colocação. E é bom, o conhecimento ele produz isso. Né? Toda vida que a gente aprende, eu fico radiante quando eu aprendo. Né? Fica assim, altera até o meu humor, né? Que se fica numa sensação, né? É muito bom. Tem vontade de disseminar, divulgar para todo mundo. Olha, hoje aprendi sintagma, aprendi isso. Olha, a gente quer divulgar, fazer mídia, né? Então, é o efeito do conhecimento. O conhecimento produz esse bem-estar. Por isso que por exemplo, quem estuda mais, quem se dedica mais, não vai ter tempo de pensar em fazer ruindade com ninguém, né?
É verdade, professor. Você não tem tempo dos mal feitos, né? Você não tem tempo de... Andar só criticando, né? Então você, quando E a se coloca, já se trabalho coloca... tenta melhorar, né? É, Você pode participar, quando você pode interagir, partilhar com o outro, independente do conhecimento dele ou não, é muito válido, muito bom. muito bem. Então, mais uma vez, grato aí pela participação, mas lembrando, vocês têm até amanhã para finalizarem e enviar a AP3. É importante, resolvam logo. Para quê? Para vocês terem liberdade de respirar, descansar, se preparar. Vocês vão ter uma nova disciplina depois da minha? Ai, Maria, nem fala, literatura brasileira. Pronto, pronto, aí já vão entrar em literatura brasileira devendo trabalho? Não. Então, nós criamos todas as condições para vocês viabilizarem logo, viabilizem, terminem, certo? Mandem para que vocês possam entrar na nova disciplina sem esses óbices anteriores, né? Você chega, pronto, eu estou aqui, vamos aprender essa nova disciplina, sem estar devendo nada anterior. Então, eu sugiro esse mutirão, essa concentração. Hoje, por exemplo, nós estamos encerrando agora às 10 horas. Aproveite agora, de 10 ao meio-dia, se puder, e tente fazer quem não fez. Faça uma questão da AP3. Pronto, Aí, à tarde, a gente vai estudar um pedacinho da tarde, pega o restante da tarde e tente concluir. Amanhã de manhã, não, eu vou fazer agora a terceira prova, a terceira questão. Pronto, já manda. Se digitar, abre um arquivo, viu? Abre um arquivo, manda em Word, manda para o e-mail do professor, em Word, em PDF. Se for manuscrito, escreve. Se for, escreve, manda foto, pronto, eu recebo, olho, e daqui a pouco eu estou lançando as notas. Eu não posso, lamentavelmente, eu não posso comentar sobre a... Professor, você pode comentar a primeira, a segunda questão da AP3? Não, não posso, porque tem gente elaborando, né? Não seria justo, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um videozinho, alguma coisa, comentando, olha, na primeira questão, tá? É bom ter cuidado com isso, tá? Então, mas, para finalizar, eu quero parabenizar a todos, né? Eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês, com o esforço, a dedicação de todos vocês, em meio à pandemia, em meio às dificuldades domésticas, né? Às vezes a dificuldade de acesso, às vezes a dificuldade no material celular, com alguma limitação, às vezes o horário, às vezes a família sendo priorizada naquele momento e está correto, às vezes o trabalho sendo priorizado. E isso vai constituindo na gente uma resiliência formidável. Vocês, no final do curso, vocês serão muito mais fortalecidos, fortes, para os novos embates da vida, a ponto de chamar a atenção. Rapaz, onde é que tu ganhou tanta moral, tanta coragem de enfrentar problemas de ordem pessoal, de ordem laboral, né, no trabalho? Não foi que tem essa garra. Às vezes foi durante o curso que você aprendeu a dar respostas, aprendeu a trabalhar os prazos. Então, eu diria para vocês, fazer um curso como esse é responder às atividades do professor, cumprir os prazos e levantar a cabeça erguida, né? Das coisas fabulosas que eu achei lendo os textos de vocês é a carinha de vocês ali, né? A marca de vocês, a digital de vocês está ali no manuscrito. Então, isso que é importante. De modo que era isso que eu queria falar. Um bom dia para vocês. Logo mais, às 1h10, retornaremos aqui para o nosso encontro final. Um grande abraço.